Amigos queridos do ValeCast, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre dúvidas comuns no direito condominial. Corte de água e outras coisas assim que... Inquilino. E nós vamos bater um papo aí com uma pessoa que eu considero muito. Conheci há 1 ano e meio atrás, ou 2, né? Mais ou menos há 2 anos atrás, e desde que eu conheci, não desgrudei mais dele, no bom sentido. E muita gente boa, meu amigo, agora, com certeza. Aliás, eu tenho muitos amigos, né? E um deles está aqui, José Júlio Pereira. Ele tá com a asinha meio machucada. Não é asinha, né, Júlio? Entendeu? É um pouquinho machucado. Ele tá um pouco assim, você pode ver que ele tá meio abatido, entendeu? Mas ele já tá, daqui a pouco ele tá bonzinho, se recuperando já. Tava aqui salvando a vida do simpático, o simpático levou um tombo aqui, mas já peguei. Isso. Então, e aí, Júlio, conta pra mim, como é que tá as coisas? Fora aí, sei que ele tá com herpes zoster, gente, que eu já tive e é horroroso. Para quem não conhece, né, isso aí dá uma baqueada na gente, mas graças a Deus tem vacina e tá tudo certo. Mas voltando ao ponto, Jaime, tá tudo tranquilo, continuamos firme e forte lá na Tende. O nosso podcast está bombando, né? Muito. Tá vendo aí, só ver o quanto está tendo de visibilidade nos assuntos. E já estamos chegando na metade da temporada, 1/3 da temporada 2, né? Agora, bombando também, que é a nossa temporada jurídica. Fizemos a celebração da temporada 1 e começamos firme aí nas gravações. Eu tô contente, porque na verdade a gente já passou de 200 mil visualizações. Vamos ver quando a gente fizer 1 milhão, o que a gente vai... acontece? O que acontece? Mas já passamos de 200 mil. Eu acho que hoje o canal é um dos referências aí Tá crescendo. na área de direito condominial, na área de Precisamos da ajuda dos amigos aqui para divulgar para os seus grupos de síndico, né, dar o joinha, se inscrever no canal e ajudar a gente a seguir firme na temporada 2, né? E já pensando na terceira. Já pensando na terceira, que vai ser focada em gestão, na boa gestão, né? Exatamente. E aí, Júlio, hoje o nosso convidado, ele é um advogado especialista em direito condominial, realmente conheço ele como profissional espetacular. Passou aqui no nosso crivo, né? Passou com louvor. Você vê que eu continuo na minha temporada de internet, só elegante, né? Presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB Subseção Mogi das Cruzes. Então já dei mais ou menos a dica, né? Membro da Comissão da Advocacia Condominial da OAB Seccional São Paulo. Membro da ANACOM, eu gosto desse negócio de ANACOM, que eu lembro. Associação Nacional da Advocacia Condominial. Membro da Comissão Nacional de Direito Condominial da ABA, Associação Brasileira de Advogados, e também aquele grupo, né? Sueco? Não. Não? E fez um excelente evento no ano passado. Não, com certeza. Eles são muito maravilhoso. São muito bons, né? Lá em Mogi. Brincadeiras à parte, lá. Né? Parabéns, viu? São muito bons. Ficamos muito felizes. E todas essas associações, elas contribuem muito, né? Na área de direito. Um abraço para a nossa querida Alessandra Bravo. Alessandra Bravo, entendeu? Que vai estar conosco em breve. Então, com certeza, a temporada 2, ela está trazendo mais a presença feminina, né? É verdade. Tem mais advogados. Na área técnica, você vê que a gente teve uma pessoa só. Né? Tem incentivar as mulheres a fazer mais engenharia, a ir mais para a área técnica. A área técnica é maravilhosa. Vamos fazer um evento só dos temas técnicos, em breve aí. Então, sem mais delongas, meu amigo Luiz Gustavo, no meu nobre presidente da Comissão de Direito Condominial de Mogi das Cruzes. Ei, Luiz, eu soube que você está morando em uma cidade muito boa, né? Muito bacana. Me conta aí onde você está morando agora. Óbvio que você está trabalhando em Mogi das Cruzes ainda, a 100%, mas você está dividindo um pouco suas forças, né? Na verdade não é nem 100%, né? Eu estou dividindo entre São José, Jacareí e Mogi. Né? Continuo atuando em Mogi, tenho escritório lá ainda, tenho escritório em São José também e estou residindo em Jacareí.
Viu? Na cidade do nosso Ele amigo está Jaime, em né? expansão. Ele está em franca expansão, né? Isso aí. Mas é que o Luiz, depois que ele veio, me conheceu, que ele veio mais para Jacareí aqui. Você recomendou muito ele? Recomendei muito ele. Apesar que Mogi é muito, muito bacana também, muito espetacular, gosto da cidade. Estudei lá, estudei no MEC lá, fiz ciências contábeis. Então, é muito, uma cidade muito, muito bacana. Gosto muito do pastel de lá. Não, é bem Ainda legal. o pastel lá é sensacional. Muito Né? bom. Vamos lá. Hoje, a gente vai falar um pouquinho do dia a dia do condomínio, as dúvidas, né, comuns aí que a gente tem na gestão, principalmente na parte de direito condominial. E vamos começar então com esse tema aqui, que é muito interessante e que vai longe. Vamos lá. Vamos começar primeiro, né, uma coisa que muita gente tem dúvida, né, da unidade autônoma dela e o direito dela, que muita gente acha que é absoluto. Ele é absoluto? Pode Luiz? fazer tudo? Pode fazer tudo? Para quem não sabe, não é possível fazer tudo na sua unidade. Então, o que ocorre muito nos condomínios, né, é recorrente, até uma dúvida de síndicos também, porque normalmente chega um condômino e fala para ele que eu estou na minha unidade, eu faço o que eu quero. E não é bem assim. Né? A gente tem uma situação que o Código Civil ele rege que tem o direito, né, o proprietário, de usar, gozar e dispor da sua unidade. Porém, nós temos limitações nisso. Então, nós não podemos considerar que eu posso fazer tudo porque eu estou dentro da minha unidade. Primeiro a gente vai se dirigir ali, remeter a o que é o condomínio. Né? Então, o condomínio ele é uma coletividade. Você vive em condomínio, em coletividade. Então, a partir desse princípio, a gente vai ter o quê? Então, eu não posso fazer o que eu bem entendo, porque tem uma outra pessoa que pode ser prejudicada por esse ato, enfim. Então, a gente tem muitas reclamações de barulho. Eu estou na minha casa, posso ouvir a música que eu quiser, alto. Não pode. Infelizmente, isso até é uma outra coisa que gera uma outra dúvida, que é com relação a horários. Né? Então, a gente tem, principal aí respondendo a questão, que a unidade, ela não é uma propriedade, posso fazer o que eu quiser na unidade. Eu tenho que ter um limite. Qual que é esse limite? Como que eu consigo identificar o limite? Então, a partir do momento que eu estou invadindo o direito de outro, é onde é o meu limite. A partir daquele limiar que a gente tem de passar, estou atingindo o direito ao sossego, à saúde. Então, isso é onde pega o limite do seu direito como unidade autônoma. Você já despertou, vou fazer apresentações aqui, mais algumas apresentações aqui. Acho que no último episódio, lá ele participou. Mas o César, né? Ele é um macaco muito inteligente, esse carinha aqui. É um macaco muito inteligente. Eu estou vendo aqui, ó, virando aqui ele para cá. Ele é muito inteligente e tem algumas perguntas, né? Que ele tem dúvida, né, no dia a dia dele. O fato de você estar dentro da sua unidade lhe dá o direito de você andar pelado, por exemplo? Se tiver visão de outra unidade? O Júlio já começou com as perguntas polêmicas, né? Pois é, não é que ele está falando para ele, em causa própria. Né? Eu não moro em condomínio, graças a Deus. Né? Olha isso, nós estamos um cara aqui fazendo o nosso host aqui, e eu de co-host, ele me abre para todo mundo. Ele não gosta de condomínio. Eu estou fazendo o quê aqui? Eu seria um condomínio antissocial. Eu seria um condomínio antissocial. Ele ia ser expulso do condomínio. Como é que chama lá o que falou de condomínio especial? O Túlio. Túlio. O Túlio, socorro, vem aqui me ajudar. Mas aí, ele deu exemplo de pelado, a pessoa andar pelada, mas na verdade é assim, qual é o limite da coisa, em que momento que termina, que começa a perturbar o sossego? Inclusive, até foi interessante a pergunta, porque exatamente na forma que o Jaime perguntou, eu já teve uma ocorrência dessa num condomínio que eu... O cara andar pelado? Andar no... Na ficar unidade. Lá na janela, lá peladão. Então, ou seja... Que lindo, né? Então aí, logicamente, como eu falei, aí o síndico acionou o escritório, olha, está ocorrendo isso, tivemos uma reclamação, uma moradora
Só que não do condomínio, era do prédio vizinho, inclusive, que acionou o nosso condomínio para poder verificar, olha, está acontecendo isso, o que vocês podem fazer? Então a gente entra numa seguinte situação, lembrando da unidade privativa. Se eu estou dentro da minha unidade, vamos colocar que a gente tenha uma unidade que ela tem uma sacada, e da sacada ela tem aquela porta para dividir a sacada e a sua sala, normalmente que é a sala, você está dentro da sua unidade, quarto, etc. Daquela parte para dentro, tá? É um entendimento que eu tenho, que aí no caso não se pode, em tese, fazer algo a respeito. Por quê? Mesmo que ele esteja com a janela aberta? Nossa, não fala um negócio desse. Tem um monte como de falei. doente que vai ficar pelado lá, pulando na cama pelado. A gente tem a seguinte situação, né? Que Não eu dá falo. pra fazer nada, notificar nada. Não, você pode até, no caso, se envolver em algum outro tipo de situação. Então, por exemplo, ele está fazendo gestos, é outro tipo. A questão dele circular, ele está na unidade dele. Existe até uma consideração que, até, vamos dizer, popularmente falando, a partir do momento que eu estou olhando, por que você está olhando para a unidade do outro? Então você está numa invasão de privacidade. Não, mas às vezes está de frente ali, você sai na sacada para fumar um cigarro e está lá o sujeito... Que a única visão que você tem, Sim. frontal. É isso que eu digo, é como eu estava falando. O direito, ele tem muito disso também. Cada um pode ter um entendimento, ele não é exato. Então, como eu falo, o meu entendimento que eu já pesquisei, do que eu já fui, da minha experiência seria essa. Eu não posso barrar ele, notificá-lo de advertência porque foi ele pelado está na cozinha. Não dá. Mas e na sacada? Na sacada, aí a gente já entra numa outra situação. Porque a sacada, se a gente for com aquela sacada fechada, é uma diferença que a gente vai ter. Não que ela não seja uma área que até não a é gente na área entra privativa naquela, dele, é? né, a gente entra naquela questão, é alteração de fachada ou não. Mas enfim, na questão da sacada, você já está se expondo um pouco mais. Então ali já não é tanto, sacada não é um local para você ficar circulando nu ou, enfim, fazendo gestos, etc. É como eu falei, depende muito da situação. Cada caso, a gente tem que analisar normalmente o caso concreto. Então a gente vai analisar a situação, mas às vezes com você base tem filho, no que foi. criança, tá ali no quarto Esposa. dela, a esposa tá ali, aí ela vira pro lado e vê um casal lá no meio da coisa e fala, não olha para cá, porque a janela do vidro do cara é enorme, tá dentro da sala. Surpreendente, né, Júlio? E não pode falar nada. Mas não tem atentado. Poder ele pode, mas não né? tem atentado ao pudor, alguma não coisa existe assim. mais. Não existe mais atentado ao pudor? Quer dizer, então, Isso era antigamente, se existia. o cara sair pelado pela rua, não é um atentado ao pudor? Não, ele vai ser enquadrado em outra situação. Mas atentado não é mais. Então a gente enquadra, é por isso que eu falo, cada caso a gente vai ter que verificar. Então, por exemplo, normalmente quando chega, né, uma reclamação no escritório, seja pelo síndico ou até por um morador, nós pedimos para explicar o que aconteceu exatamente. Porque normalmente o condomínio ele chega, ou o próprio síndico, aconteceu, a pessoa viu a pessoa pelada no meio da sacada. Tá. Vê a pessoa, tá correndo lá, disparou alguma coisa na cozinha, saiu, caiu a toalha. Eu estou falando exibicionista. O cara está sentado no sofá assistindo TV. É, pelado, assistindo um filme pornô. Tinha um condomínio que a escada do condomínio... A unidade dele. Ó, aí entra aquela questão do dispor. A entrada do condomínio, tem um condomínio que a entrada do condomínio Nossa. é uma subida e o apartamento, cara, é um nível um pouco abaixo da rampa que vai subindo para coisa, é aqueles prédios. E quando a pessoa vai passando, entendeu? É de frente com o apartamento do cara. O cara ficar sentado na sala dele, pelado e fazendo o que não deve. Então passava criança, passava... Ai, que desagradável. Então, e ele sabia disso, entendeu? Então eu acho assim, algumas coisas assim, eu não sei dentro do direito como que funciona ao certo, mas quando você vai para um condomínio, esse negócio de privacidade é uma coisa bem relativa, né? Porque se você tem a visão compartilhada, né? Então, e outra, é um direito que o cara deve ter, lógico, da privacidade da identidade dele, não discordo, mas também quando você
tem um apartamento que, por exemplo, tem visão frontal também, o cara não tem jeito de ficar desviando a visão frontal dele. Se isso daí ferir o direito dele, ele achar que está ferindo o direito dele, ele tem o direito de ter via, né? Mas qual direito? O direito de... Aí é a questão. Então. Essa é a questão. De Nossa. quem está vendo. É. Qual é o direito que está infringindo para ele? Então, mas entendeu? vamos lá. De- Você sim, Se tiver criança, por exemplo, o cara tá na sacada fazendo A sexo. gente por tem exemplo. uma, a gente tem uma situação Isso que é aí a gente complexo. precisa colocar aqui duas, né, vamos dizer, duas vertentes. O que é legal e o que é moral. Questão moral, aí eu concordo com todos vocês. Eu também Não, acho moral absurdo, não tem dúvida, né? Agora, em direito, em tese, se ele está dentro da unidade dele, a gente tem já vou entrar até num outro assunto, né? Mas não tem o que fazer legalmente, não pode. Depende. Por exemplo, assim, você é o síndico. Você é o síndico. Você tem uma formação moral. Você recebe uma informação. O cara do 10º andar Existem- está. Desculpa, Porque eu usando existem- capatroa, sei lá se é Então, capatroa. existem Ou está alternativas. tendo uma festa de uma orgia, tem 5 caras lá e mais 5 mulheres. Tá, peraí. Mas Tudo lá dentro do aí- condomínio. Mas está no prédio aí dele. Não, mas aí entra outra situação. Né? Então a gente tá. Aí, ó, o Por isso que eu desdobramento perguntei da questão. até onde chega o limite. Primeiro a gente tá na questão do. Ele tá sozinho, tá na unidade dele, ele é o Peladão. proprietário. Ok. Existem meios, você perguntou qual o limite? Dá pra fazer alguma coisa? Dá. Eu acredito que dá também. Dá, só que eu não vou falar aqui porque senão eu peço pra. Aí depois o pessoal consulta a gente. Porque Tem alguns truques. tem. Ó, Tem algumas o situações. que acontece, na minha opinião? O problema é o seguinte, que Isso. esse tipo de coisa, dentro de unidade autônoma, ela se equivale para mim ao barulho, porque o barulho está dentro da unidade, mas ele ultrapassa o limite. Perturba o Por sucesso. exemplo, fumaça de cigarro ultrapassa o limite. Salubridade. Entendeu? E a visão também ultrapassa o limite. Entendeu? Então, é assim, então tudo que você pegar é ultrapassar o limite, o limite da sua unidade, porque eu estou dentro da minha Vem unidade, de fora para dentro. de fora para dentro. Então eu acredito que A caiba imagem realmente do alguma peladão, coisa, né? entendeu? Então, assim, e Lembra outra, você tem que ver dentro de condomínio também, minha opinião, né? Não sei, Já, eu, né? deixa ele atuar nesse ponto. O Jaime está defendendo o seguinte, ó, fumaça, ruído e visão de fora para dentro. Tá lá na frente. Não é que o cara viu o cara passar Não. correndo numa cortina. Uhum. Ele, às 3 horas da tarde, liga filme pornô e fica ali se acariciando. Você tem uma filha, um filho, vai estudar na escola tal, tá passando com as amiguinhas, olha para fora, olha o peladão, e ele ainda dá tchau. E aí? Isso que eu tava falando pra vocês Isso antes. não- Isso, pera, calma aí, vamos lá. Não tá fazendo nada? Calma! Eu já tô Calma, indo lá Júlio, pegar tá o cara indignado. no tapa. Tô Isso indignado. dá morte. Não, Eu eu tô sei. indignado. Eu tenho Não, filhos. eu entendo. Qualquer pai que tem filho Eu entendo. fica indignado numa Eu situação imagino. dessa. É aí que a gente entra, que eu tava falando pra vocês antes. É como pedofilia. Encontra lá um cara, um velho com uma menina, é crime. Eu vejo um crime, eu denuncio, ligo pra polícia. Tô vendo aqui, tiro foto. A questão é a seguinte, lembra que eu falei antes? Nós temos o direito, ele não é exato. Certo. Eu falei também que tem meios da gente tratar isso, certo? Tem táticas. Táticas. Então não o que estão acontece? prescritas na lei, é de experiência. Não, calma, senão vão achar que a gente vai Fazer alguma fazer justiça com as Com as próprias próprias mãos. mãos. Não é isso. Mas existem meios. Né? Então, por isso que eu falei, quando chega o caso, a gente orienta. Né? É como você falou, poxa, tem um vizinho, tem o filho, tem a filha e fica vendo aquilo. Nesse caso que eu comentei para vocês, a gente fez uma tratativa para tentar evitar. É como eu falei, posso ter, em tese, o entendimento de que não é possível, porque está dentro da unidade, tá? Só que nós temos um posicionamento, às vezes, diferente, tá? Então, ou seja, eu não preciso seguir exatamente aquela questão como se fosse... Não é que eu vou fugir à questão da lei. Eu vou tratá-la como seguir a lei, só que eu vou utilizar os meus artifícios, as táticas, as estratégias para poder resolver essa situação. Eu já tive situação assim na administradora. Mas deixa eu fazer uma pergunta direta para ele. Tá bom, tô vendo aquele absurdo. Tá bom, filhos, vai pro quarto, tal, eu vou lidar com isso.
Pego minha câmera, tô dentro do meu apartamento, azar o dele. Filmo, sou amigo do síndico lá, mando pro síndico. O síndico fala, puxa, que absurdo, olha, tá aqui, ó, 1 hora, olha ele fazendo, me mostrou o dedo, sei lá, ou não, fingiu que não viu nada, eu tô abismado lá, botei a lâmpada para filmar lá no apartamento dele, sei lá. Filmei, tem a prova. Na frente do meu apartamento, os prédios hoje são muito próximos. Sim. Tá ali um de frente, pô, não tem como não enxergar. Sim. Documentei, mandei isso para um advogado, mandei isso para o síndico. O síndico chamou o cara e falou, olha, não dá. O cara falou, não, eu tenho direito, não tem nada para fazer. No caso em específico que você citou agora, tem. Ah, bom. Então, só tem uma coisa, o problema todo isso aí... Eu documentei, não é? O problema não é documentar. Numa situação Não, como Você essa... falou do gesto. Ah, tá bom, e se não fez gesto nenhum? Então. Continuou lá, fingiu. Mas é porque Ele tá assim. indignado Não, já. eu tô indignado. Então, nós não mas- estamos numa praia em Saint-Tropez, fechada, que o cara. Ou, sei lá, no Brasil, alguma praia de nudismo. O cara está transando na sala com a mulher, sendo bem específico, sabe lá se é a mulher dele, não me importa. Minha filha de 5 anos está olhando para fora, vendo aquele absurdo. Né? Eu não posso fazer nada. A culpa é dela, ela que está espionando o outro. Então, aí, Tem apartamento que não tem nem distância. Ai, A gente Jesus. vai Acho que entrar eu na vou- questão moral. Então, mas eu acho que é o seguinte, tem um problema... Legalmente, O cara Não posso tendo... ver nesse nada. sentido, Não posso notificar extrajudicialmente, judicialmente, você pode avisar, notificar, você pode avisar o notificar com síndico. advertência. Não posso você pode filmar até- e mandar pro síndico e ele bota lá no grupo de WhatsApp, falando, olha, Meu Deus, não faz isso. aí isso é LGBT. Ah, não, daí você tá indo para... Aí você já tá. Agora, entendeu? só uma Você coisa... tá expondo a pessoa. Você sabe aí o que eu você acho? que acaba invertendo Ah, a a situação. culpa é minha ainda. Você sabe o que eu Exatamente. acho? O problema é o seguinte, o Melhor cara... descer lá e encontrar com o cara e dar um pau. Ó, Né? não é isso. Eu tenho o conceito seguinte, o fato do cara estar dentro da unidade O dele... negócio tá feio aqui, ó. Por isso que tem aquela série da Globo, como é que é? Os Outros lá, que todo Do mundo fica condomínio, chocado né? do condomínio, é isso. Sendo, a lei não protege. A lei, desculpe, com todo respeito, né? E ainda mais você que é responsável ali pela cadeira de direito condominial lá de Mogi das Cruzes, eu fico desapontado com a lei, da lei não nos proteger a família. Então, mas você não concorda comigo que Concordo o fato com você. do cara estar dentro da unidade dele, dependendo do que ele faça, se for um ilícito, que ele não tudo está bem, não tá excluso fumando disso. maconha. Ficar pelado, É que isso eu que eu ia saiba, falar não é agora. contra Então, a o lei. fato se ele tiver, por exemplo, fumando maconha, entendeu? Dependendo da quantidade. Não, tudo bem. Então, assim, é um ilícito. Então, Já me estou falando de Você- transando, casal transando, não importa porque se se, é homem ou mulher. porque se Tá a- na frente da sua visão, de frente de topo. eu vou fazer uma O que analogia o aqui. Luiz está Eu- falando é, esquece, você não vai poder brigar. Eu vou fazer uma analogia para você. Esquece, calma. Já fiquei Se, nervoso. se a propriedade mesmo fosse particular, fosse tão, e não é, inviolável, nenhum mandato judicial poderia fazer com que um policial entrasse dentro da unidade dele. Se estivesse sendo praticado um ilícito, e se isso aqui for, por exemplo, esse tipo de ação for considerado um ilícito, Bom, vamos fazer uma pergunta. É. Luiz, o que eu faço? Te contratei, e aí? Ah, você quer saber o caminho das pedras. Mas não quer dar o caminho das pedras, é? Isso fica em Isso é- segredo. Aí quem quiser, a gente vai lá, contrata o escritório que a gente vai resolver o seu problema. Tá bom, então, na verdade, eu tenho que encontrar alguém que conheça o caminho das pedras. Acho que é melhor chamar cara, os amigos para dar uma... eu já escrevi uma matéria Não, sobre isso em É por revista. isso que tem violência. Porque se a lei não protege, Protege. o cara vai no mano a mano. A gente tem uma Mas situação. quem tem família não, Não. engole um negócio desse de jeito nenhum. Sim. Vou mudar do prédio porque o infeliz resolveu Concordo filmar com um você filme plenamente. pornográfico lá na frente, Eu concordo com botou você. uma câmera e ficou lá com a patroa. Para com isso. Isso é doentio. Eu concordo com você. Existe uma coisa no direito que é o seguinte: não está Hoje na eu tô lei. inspirado, hein? Tá. Não está na lei. O Jaime sabe disso que uma vez a gente estava falando sobre isso. Não está na lei. É proibido? Que não está na lei. Mas eu não tenho a interpretação da razoabilidade da lei, tem lá o que os advogados em um determinado Se momento. Se não tiver escrito algo proibido, Proibido. não é Eu vou me proibido. candidatar Não a é proibido. deputado Já falaram isso entendeu? aqui, para inclusive. escrever a lei Exatamente. contra os Então, exibicionistas pelados ó, do condomínio.
Então, não, o que acontece é o seguinte. Isso O caminho tem que o centenas caminho de que o casos. Luiz está querendo Sim. falar, eu vou falar para você. O caminho que ele está querendo falar é o seguinte. O Se Jaime o- da consultoria aqui. É. Tá vendo? Tá vendo? Se o Atenção. ato for ilícito, cabe punição. Certo. Então, assim, Isso parece. então, na minha opinião, não esperava. é um ato ilícito. Porque o que acontece? Dentro da unidade autônoma, Nesse caso, a unidade autônoma está bem autônoma, hein? mas só que ela não é tão autônoma assim. Primeiro, que quando você está num lugar, primeiro que é um lugar, mesmo se for no prédio, coletivo. É um direito diferenciado do que é uma pessoa que mora na rua, por exemplo. Então, assim, a não ser que o cara tenha um sobrado e vai olhar para O cara andar pela na rua, a polícia recolhe. recolhe. Mas vamos supor que no condomínio você compartilha a visão. Aí que tá. Tudo no condomínio, barulho, é compartilhado. Por mais que você não queira. Entendeu? É compartilhado. E se você tiver, de certa forma, infringindo o direito do cara, mesmo nesse caso aí, porque esse caso que eu falei pra você, desse cara que tem mais baixo aqui, foi feito BO, foram pra cima dele e deu certo. Entendeu? Inclusive o delegado O chamou certo é ele. que ele se intimidou, é isso. Não se intimidou, não. Ele respondeu. Mas, Entendeu? Então, porque foi dentro disso que eu tô falando. Então, assim, o caminho muitas vezes vai para a área crime. Talvez não a civil, mas a área crime. Então, assim, você não pode praticar o ilícito. Por mais que você esteja dentro do seu apartamento, você não pode praticar ilícito. certo. Então, não é tão inviolável assim. Porque senão, o policial fala assim, ó, eu tenho 1 tonelada de cocaína dentro do meu apartamento. Já Coloquei. O cara, não, é inviolável. Aqui minha Estamos casa. falando do único caso. O cara peladão, o homofóbico, não, como é que é? Um pedófilo. Pedófilo, um exibicionista. Pedófilo é crime, né? Daí dá. Não, Um exibicionista. Como lidar com exibicionista? Eu já vi exibicionistas, tá? Já vi, inclusive fora do Brasil. Eu estava no hotel, abri a porta lá, o cara estava com a porta escancarada, até que todo mundo visse. Eu fiquei na Lá é minha, crime. fechei, mas se a minha família estivesse ali, eu já ia chamar o concierge para pedir para mudar de quarto, ou lá embaixo, Sim. né? Agora, quando o apartamento é teu, você vai mudar de quarto como? A questão que o Jaime colocou é que é assim. É mais ou menos naquela linha que é a solução. Não sei qual que foi o enquadramento que foi colocado para ele, tá? Foi colocado Você lembra? como naquela época, eu não sei quanto que mudou, mas naquela época foi atentado ao pudor. Então, na época, então, foi como atentado. Isso sumiu Aí- agora do código? A questão hoje principal, esse é o problema. A gente tem uma situação que, ou seja, Tudo como... pode. Não é Agora que tudo mudou, pode. não é atentado ao pudor, Não é agora tudo constrangimento, não sei o que lá. Ilegal. Então, assim, Constrangimento está na lei? Me constrangimento, sinto sim. constrangido. Ué, então, Mas tá aí, tudo certo. mas aí você pode alegar. Só que você, Mas aí o do entendimento... juiz, mas aí tem a empatia do juiz. Poxa, se a minha família Não, fosse... ele vai a favor. Então, aí é que então tá. tá A gente não resolvido. pode... Não é garantido. Mas existe um caso. Cara, O que eu existe- eu usei a palavra decepcionado, Luiz Gustavo, é porque... Imagina, você tem filhos? Tem? Então, é frustrante. Não, eu te entendo. Eu falei pra você aqui. Eu entendo, compreendo totalmente. Concordo com isso? Não concordo. Por isso que eu falei, existem meios. Tá. Então a gente vai Mas isso adotar não esses tem- meios para poder chegar até Os esse meios ponto são que meios foi falado. legais. São meios legais. bom. Só são legais, meios legais. Não. Tá bom, É. então tá tudo certo. Meios legais. Só não podemos falar aqui porque custa caro, é isso? Não é isso não. Não é isso não. É porque na verdade a gente tem estratégias. Essa é a questão. Então existe uma estratégia para a gente tratar um caso desse. A questão Envolve conversar. envolve outras situações aí, notificação, envolve várias Bater lá situações. na porta e falar, oi, tudo bem? Envolvem questões aí que A gente vão chama- resolver essa É situação. simples, a gente chama o cara mais forte no do condomínio e vai junto Ju- assim, e ele lutador de fica assim, jiu-jitsu. ó. Aquele cara fica quebrando. Mas enfim, vamos Vamos lá, pra vamos frente. Mas você rendeu esse assunto. Não, é porque realmente quem tem família Indignou. Sim. se surpreende, né? Isso aqui é legal também, que é o exercício de atividades profissionais em edificações residenciais. Isso aí também dá pano para manga, né?
É possível de ter essas atividades? Quais são possíveis e quais não? Depende, Jaime. Depende. Porque a gente vai entrar na seguinte questão. Primeiro a gente tem que analisar qual que é a finalidade, né, do condomínio. Ele é um condomínio residencial? Sim. Ele é um condomínio comercial? Então depende Não, da quando situação. for comercial, daí tudo bem. Não, mas residencial. No nosso entendimento é que não. Não é permitido exercer atividades profissionais. O cara não pode, sei lá, usar a cozinha. Não pode psicólogo. Vou colocar um psicólogo, por exemplo. Daí a gente entra no da não cozinheiro, pode ter um psicólogo? Tipo, uma plaquinha lá na frente não pode. Não. Por que a gente vai entrar nessa? Milhares de casos assim. Milhares, não só esse, contador, advogado. Qual que é o problema nessa questão? Que a gente está entrando de serviços profissionais. Volto a falar, nós temos, o Jaime já até introduziu essa questão. Nós temos 3 pilares no condomínio: sossego, salubridade e segurança. Se eu infringir um desses daqui, eu tenho um problema gerando para o condomínio. A gente tem, nesse caso aí, principalmente, a segurança. Eu vou estar liberando acesso para pessoas que não são finalidade residencial. É comércio. Então, várias pessoas circulando no condomínio. Enfim, a gente não tem... Até às vezes o condomínio ele não tem estrutura para acompanhar uma pessoa da portaria até onde ele vai. Então, mas se não tiver na convenção, Luiz? Se não tiver, o quê? Porque esse tipo de atividade profissional, normalmente não. Nem todas as convenções têm o artigo que prevê que não pode. Tá? Não tem proibição. Então não tem nada. Então, se não está escrito... Por exemplo, está em moda agora Shopee. Você já viu o distribuidor de Shopee? Eu não devia nem mencionar Shopee, né? Não está pagando para a gente, né? Não estão pagando para gente, mas assim, tem distribuidor de e-commerce, né? Tem um monte de gente que vai lá, vira ponto de distribuição e tem um monte de entrega. O porteiro fica louco, ou a portaria remota mais ainda, louco com as entregas, entrega lá 50 pacotes num dia. E aí o cara sai para distribuir no bairro ou mesmo no condomínio, né? Faz um papel dele. Esse cara está trabalhando. Teoricamente não está previsto lá na convenção do condomínio que pode ser distribuidor. Mas também não está dizendo que não pode, né? Como lidar com isso? Vamos lá, por partes. Primeiro, a questão que você falou, Jaime, não está previsto na convenção, certo? A proibição. Então a gente entra no seguinte: não está previsto, que nós entendemos. Se eu não tenho a previsão que é proibido exercer atividades comerciais, enfim, qualquer coisa, cozinheiro, eu tenho uma unidade, eu quero fazer bolo para fora. Marmita. Quanto, por exemplo, vamos colocar... Entrou o motoboy lá em cima para pegar e descer. Tem essa tá situação, tem várias. Lembra que eu falei? Popular, né? Cada caso tem que ser analisado. Então, por exemplo, você falou uma outra coisa já. A gente pega o motoboy e vai subir, olha já a mudança para coletar as coisas, ele não vai entregar. Mas a questão é, a gente está envolvendo um comércio ali dentro de uma área residencial. Se eu não tenho na convenção, a gente orienta o seguinte: eu não tenho na convenção. Alguém teve reclamação? Se teve alguma reclamação, o que a gente vai tratar? Como vai tratar isso? Então a gente vai tratar como o quê? Segurança. Posso tratar dessa maneira, tá? Não está incomodando aquela, né, as unidades, os condôminos, porque não tem não tem problema ele atender o psicólogo, atender ali, um advogado atender. Não recomendo, mas se não está na convenção, não posso proibir, né? Na questão como eu falei, para finalidade, se a gente for analisar a finalidade da unidade, se ela estiver como residencial, como eu falei, em tese a gente não pode. Então, porque o pessoal também eles se limitam muito a 2 documentos no condomínio: convenção e regulamento interno. Só que existe um terceiro, né? Que é a especificação. Muita gente no condomínio não tem esse documento, entendeu? E lá na especificação ele dá exatamente a especificação de cada área comum, inclusive do empreendimento. Na convenção já tem normalmente. Tem, mas a especificação é residencial. Só de colocar assim, unidades residenciais matou o problema, né? Entendeu? Então muita gente fala assim: por que eu não posso, por exemplo, mudar a minha área de salão de ginástica? Tá, a destinação. Sim.
Destinação. A destinação mata esse problema. Porque a destinação dele não é feita para comércio. Para comércio. Entendeu? A grande dificuldade também não é só isso, né? Configurar isso. Por exemplo, você sabe muito bem que aluguel, né? Você não controla o que o cara está fazendo com o seu imóvel. Tem 2 períodos, né? O período que você entrega o imóvel para a pessoa pintadinho, bonitinho, e depois você vai lá buscar. Durante entre o início e o fim, você não sabe o que aconteceu lá. A pessoa, sei lá, vem uma garota de programa, aluga para 3 quartos, 3 meninas e faz lá um mini bordel. Dependendo de como ela estruturar o processo, descer falando que é namorado e tal, o pessoal percebe. E aí? Como é que você tira uma situação dessa? O Júlio está inspirado. Está inspirado mesmo, mas é que isso aí tem bastante aqui, eu conheço. É incrível, mas eu vou te falar uma coisa. A gente está falando, você começou direitinho pela unidade autônoma, é absoluto. O que eu já ouvi de gente falar, eu faço o que eu quiser no meu prédio, é brincadeira. E eu sempre acreditei que tudo tem que ter um limite. Sim. Então, esse limite da pessoa ficar pelada lá e fazendo graça lá, uma coisa. Esse negócio das entregas, do cara ganhar dinheiro com isso, deixar chega a entrega às 11 da noite, o coitado do porteiro sai lá, se expõe na rua, pegar uma entrega às 11 da noite. E aí dele se não pegar, porque no dia seguinte tem uma reclamação, porque a pessoa que está dentro lá perdeu um negócio. Então tem muito isso. Depois da pandemia, é isso que eu ia falar. O pessoal ficou muito criativo. Mas eu não acho que é só depois da pandemia. Mas ficou não, pior. Mas ficou pior, mas eu acho o seguinte, qual foi a última alteração do Código Civil? 2002. Em que ano que nós estamos? 2024. 22 anos. Sem melhorar, né? Sem nenhum tipo. Agora, você sabe qual é o grande... Na pandemia que teve muito um boom dessas questões. Mas você sabe qual fazer bolo para fora, então, exatamente. E tal. Tem que existir uma regulamentação do home office dentro de condomínio. Os caras têm que discutir esse assunto. Tem que discutir Airbnb. Estão discutindo, mas para mim, assim, de maneira muito superficial. Tem que exatamente chegar e levar e novamente isso para dentro do Código Civil. Ser específico. Porque o que dá muito em Código Civil é levar para interpretação. É isso que eu fico um pouco chateado. A gente falou de associação. Não, que a associação você vê muito equiparada a condomínio. Tá bom. Mas é uma realidade. Qual é a realidade dela? Então vamos colocar um capítulo e falar de associação. Entendeu? Mas não tem isso. Então então às vezes levam diversos tipos de interpretação, porque não é. Eu sei como colocar isso para você, quando você brincou que eu estou inspirado, é o seguinte. A lei não deveria valer só para quem tem dinheiro para contratar advogados topo de linha, como você. A lei tem que funcionar porque tem que ter uma lógica, né? Puxa, mas um cara contratou com você, o serviço é muito melhor, a qualidade é melhor, a interpretação, ok. Mas o cara não pode ter essa vulnerabilidade de isso não dá para fazer, não dá para fazer isso, não dá para fazer isso, não dá para fazer isso, e contar só com o tal do bom senso. Não sei mas assim, o bom senso, eu tava, vou dizer, eu morei na China. Cara, dentro das aeronaves chinesas na época da Copa, tinha um documento que ensinava o cara a não maltratar estrangeiro, a não, desculpa a palavra, não soltar pum, não arrotar na cara dele, não cuspir no chão, porque isso, como é que chama? Era um detrator na visão que se tinha, mas é uma questão cultural. O pigarro, lembra, no Velho Oeste tinha lá um balde, todo mundo ia lá e cuspia, mascava fumo, né? Então, a China se preocupou com a visão e adaptação da cultura para ocidentalizar, para não chocar o pessoal nas Olimpíadas. Eu vejo no Brasil, a forma que a gente está fazendo com Os Outros, que é aquela série da Globo, a gente está traumatizando, tá ameaçando pelo mano a mano, mão na mão. Quem tem força física e quem é louco, dá uma de louco, resolve. Então, por isso a minha inspiração, dizendo assim, tem que ter a lei. Então, a lei tem que ser dura. Então, Júlio, sabe qual é o problema? É que você pega o Código Penal, de que ano que é? 29? 46, 42, uma coisa assim. Ele já tem quase um século.
Você pega o Código Civil, a última vez que ele foi autorizado, antes disso tinha sido 64, né? 73. Né? Código Civil. Então, mas de condomínio, não. Condomínio é 4.519 de 64, se não me engano. Então, assim... Até a própria lei de condomínios. Então, esse 2002 que foi feito alguma espécie de alteração. Olha a distância. E está indo de novo para isso. E o mundo muda de uma velocidade absurda. Mas, Luiz, você é presidente da Comissão de Direito Condominial. Então, obviamente, você deve conhecer uma pluralidade de casos enorme. Dá uma esperança para a gente que isso vai melhorar, porque é o que o Jaime está falando. A lei está defasada. Depois, pós-pandemia, você mesmo concordou que o negócio ficou pior. Eu também tenho essa impressão. As pessoas estão brigando mais, as pessoas estão mais agitadas, as pessoas estão mais revoltadas e estão nem aí. E o tal da unidade autônoma, o direito absoluto não existe, mas aparentemente, pelo que você falou, existem muitas limitações. O que está sendo feito a esse respeito para mudar? A gente tem aí previsão de mudança no Código Civil. É quem está discutindo. É quem entende? Deixa ele terminar, para aprender aqui. Não discute. Eu sei disso porque... Não. Então, assim, nós temos tem aí... previsão de mudar. Tem previsão. Que tipo de coisas você acredita que são necessárias mudar? Olha, Júlio, se a gente for analisar o Código Civil, a questão de condomínios, tem muita coisa a mudar. Como já me falou, já de 2002 para cá mudou muita coisa. Nós tivemos pandemia no meio, como você colocou. A gente teve a situação do home office, a gente teve dessas questões de quem estava na pandemia, começou a perder o emprego, foi para casa. Como eu falei, eu sempre toco isso porque foi casos que apareceram no escritório. Eu não tenho mais emprego, eu preciso fazer alguma coisa. Começou a fazer marmita, começou a fazer bolo. Aí gerou um outro problema. Até caiu o prato. Mostra aqui, ó. Tá caindo de costas. Tá conseguindo mostrar? Coitado do Patolino. Até caiu. Dispensou quando ele falou de... Coitadinho, vou deixar ele coitado aqui. Só aproveitando, para quem o pessoal já até decorou, né? O síndico simpático é esse síndico, que ele faz tudo. Ele é um faixa preta, só que não. E o que acontece? Ele cria uma série de dependências do condomínio, ele faz tudo. Ele pega de porteiro, ele vai buscar encomenda, ele faz de tudo para agradar, para se meter no cargo e ter uma hora que ele tem um burnout, porque ele não consegue dar conta. Ele vê o preço dos especialistas e olha preço, não olha valor. Então ele deixa a fachada tá caindo, perde as garantias da construtora, deixa o pessoal fazer o que quer, porque ele não quer brigar e por regra, não quer se dispor com ninguém. Esse é o síndico simpático. Ele é simpático, só que ele morre abraçado e as pessoas que elegem o síndico simpático, que elegeu o amigo, acabam desvalorizando o seu condomínio. Sim. Isso é muito comum numa cultura relacional nossa. Por isso que a gente começou o ValeCast pela temporada técnica, para dar um pouco de noção técnica dos riscos e vulnerabilidades que se tem num condomínio, os riscos reais da fachada, da água, enfim, tudo mais, o seguro, etc. E os riscos e vulnerabilidades operacionais, como o Carlos do Condorisco, um abraço para o Carlos, ajudou a gente a enxergar. E agora a gente está vamos dizer, 1/3 da temporada jurídica, exatamente trazendo os aprendizados e as encrencas que a gente ouviu na temporada técnica para debate contigo, por exemplo. É daí que vem a inspiração. Não, perfeito. Só nessa história de Código Civil, por exemplo, para você entender como que já mudou as coisas. Por exemplo, direito de imagem. Com esse negócio de facial e de cada vez a mudança mais rápida, né? No dia a dia do condomínio. Airbnb, home office, pets, associação. Nada disso é previsto. Nada disso. Forma pet, sim. Sim, Só que o pet é uma não coisa no Código Civil, mas só um comentário. Como aqui estão passando as pessoas extremamente brilhantes, estão trazendo, como você, estão trazendo temas aqui para a gente pensar, a gente acaba aprendendo as manhas e comunicando. Então, por exemplo, nesse negócio de facial, né, que o pessoal fala,
poxa, como é que eu faço? A moradora X não quis cadastrar o facial. Espera aí, você não fez uma apresentação em assembleia que o seu sistema de controle manual e de porteiro presencial ia ter um apoio ou até substituir o porteiro presencial por uma tecnologia ligada à identificação e segurança? Sim. Você não fez aprovação em assembleia? Tá. Então coloca formalmente que você aprovou que a base do sistema, do funcionamento aprovado é a premissa de que todos serão cadastrados e identificados visualmente pelo facial. Colocou na assembleia, foi aprovado, se tem um morador que vira e fala assim, eu não vou pôr minha face porque eu li no Mr. Google, como se fosse alguma coisa, que isso dá azar, que isso não sei o quê, beleza, você vai usar um tagzinho, olha lá. Não tem choro. Mas, então aqui se ensina muito ao que pôr na assembleia para depois não ter reclamação lá na Com frente. certeza. Esse é uma das Mas, Júlio, o grande belezas problema do da lei, aprendizado se a lei fosse clara, ia tratar, por exemplo, da parte de imagem dentro do condomínio. Facial, alguma coisa assim, é permitido tal, no Código Civil que se faça o cadastro por motivo de segurança tal. Você tem dúvida daí? Deu nenhum. Então, tô Mas falando, se quando tivesse for escrito. na assembleia, fica mais Então, fácil. é muito mais fácil aí, vai Porque discutir, acaba sabe? Você tendo aprova que em a assembleia. Assembleia resolver os casos omissos da lei. Então, mas isso aí. só que o Esse cara é o vai lá no problema. artigo 5º, Por isso um lá no síndico artigo 5º, profissional. direito de imagem, Por pumba. isso um síndico, desculpa, um gestor profissional, eu não estou defendendo se o síndico é morador ou Morador não, ou profissional. mas um síndico com atitude Sim. profissional coloca na assembleia e coloca no regulamento do condomínio, no regulamento, e convence todo mundo a complementar e fechar essas lacunas. Porque você muito bem disse, tem muita abertura. Tem muita. Até a própria. Lembra aquele artigo? Né? Já discutimos isso também. Questão do artigo da destituição. É. Pessoal que achava que era a maioria absoluta, 2/3 de condôminos. Não, gente. Uma vírgula, ela muda o entendimento do disposto na lei. Você vê, Então, essa é a dificuldade que a gente tem como, né, o operador do direito, você pega aquela lei e aí gera muita interpretação, gera essas questões. Por quê? Porque a gente tem uma lei que ela é deficiente, porque ela não foi feita normalmente por quem entende realmente, né, não está ali alinhado com isso. Se fosse realizado, por exemplo, por nós aqui, a gente conseguiria muito bem deixar uma lei mais, não desmerecendo ninguém. específica, Mas, essa é a por exemplo, palavra. específico, colocar, deixar claro. A gente vive isso, né? Exatamente. Então, quando você pega essa lei, né, e aí você tem que enquadrar, né, onde que eu vou conseguir enquadrar para poder atingir Por que ao anseio do morador? os caras fazem desassociação em condomínio? Porque diz lá no artigo 5º que o cara não é obrigado a se associar, mas não é aplicado para condomínio aquilo é aplicado para o cara, é no sindicato, é porque o cara, entendeu? E eles entendem com A pé da letra, ou Ao seja, pé da se letra. eu tô ali, letra da lei, associação, tivesse escrito, ele vai pegar tivesse e vai escrito, utilizar. nada disso tiver acontecido. Direito de imagem, que a imagem do cara é inviolável, que não sei o que, não sei o que. Tá lá no artigo 5º também. Então, é cláusula pétrea? Tudo bem, mas então muda. Vamos deixar. Então, se você escrever do jeito que tem, atualizar, trazer para a realidade, para pelo menos durar mais. Olha, hoje em dia, a velocidade de alteração de lei, eu acho que deveria ser muito mais rápido, tipo 5, 10 anos no máximo, porque em 5 anos muda tudo, tudo, tudo. Então, essa é a minha crítica, vai. Entendeu? Eu acho que o grande problema, Luiz, você há de convir comigo, que deixa na mão, com todo respeito ao judiciário, para o judiciário decidir e interpretar do jeito que eles querem. E cada juiz tem uma interpretação diferente. Esse é o problema. Entendeu? Então, assim, tem que ser muito mais. A redação tem que ser clara para não dar direito à interpretação. Para o cara aplicar a lei do jeito que ela tem que ser aplicada. Hoje, vou para a Assembleia. Tá, pode ir. O cara pega, tem na ata tal, ele vai subir e fala, não, meu direito de imagem violado aqui, e aí? Acabou, você vai falar o quê? Entendeu? Uma lei maior que a sua. É igual na carta de fundo do carta de baralho lá, Mas aí entram algumas questões, né? Por exemplo, meu direito de imagem e tal, não sei o quê. Mas para onde que você vai utilizar isso? Internamente. Sim. Você não vai expor. Você só está usando ali, por exemplo, a assembleia virtual. A pessoa não vai aparecer com a câmera. Você sabe que é onde esbarra direito de imagem? Muitas vezes. É que
de novo, o ser humano, ele é muito complicado. É um direito assim, que ele quer trazer alguém que ele não quer que seja identificado. Ele quer trazer, não identificado assim, não, entendeu? Eu já vi em outro condomínio, por exemplo, que a gente já trabalhou, o marido viajou. No outro dia, a esposa apareceu com 3 caras. 3 caras. E aí, o marido buzinaram no ouvido dele, ele queria as imagens. Entendeu? Então, assim, daí eu falei assim, não vou. Estou falando em filmar, você imagina assim. Então, para entrar no apartamento hoje, se você falar que o Júlio vai entrar, o certo seria cada pessoa que entrar lá, colocar o rosto e identificar. Os não residentes. Os não residentes também. E o cara que tem, por exemplo. Aliás, isso é para condomínio e para como chama, associações também, porque tem a responsabilidade da segurança. Então, e a questão é, se o cara está indo na minha unidade, você me corrige. Eu tenho, e ele foi na minha unidade, eu quero saber quem foi na minha unidade. E o cara fala, não, mas é do condomínio. Não, então, essa é uma coisa que você tem que ver na imagem. Se o cara está indo na minha unidade, eu sou responsável pela unidade, quem é que foi? Quem é que entrou na minha unidade? Ora, eu não tenho direito de saber, eu estou pagando. Então, assim, é uma questão. Por isso eu estou falando, a lei... Bom, eu te digo como que eu lido com isso na Atende Portaria. Eu não passo informação para o condômino, mas nem a pau. Eu passo para a justiça, se a justiça me apelar direto, eu entrego Não, mas esse é o atual, é dessa forma. Se o síndico quiser pôr na internet, fazer eu tenho minha documentação protocolada que enviei para o síndico. Isso é direito de imagem. Se o síndico fizer qualquer besteira com isso, ele responde civil e criminalmente. Isso você está preservando o artigo 5º. Ele precisa ter a reserva daquelas imagens, normalmente, para poder, numa eventual citação ali de intimação para poder apresentar a imagem, você precisa ter então, mas isso é o direito de imagem. Eu tenho eu tenho um período de... só comentar. Eu tenho um período de retenção contratado do condomínio. O condomínio chega para mim, quem entrou no ano passado aqui? Eu falo, tá aqui, ó, até 6 meses, você tem que me notificar ano passado, cara, um abraço. Mas eu queria a imagem e tal, até tanto. Tudo isso é regulado, documentado e contratado. Porque tem maluco para tudo quanto é coisa. De forma privada, Júlio. Isso que é o problema. De forma privada, você determina uma regra. O que eu estou falando não é isso. Coloca em contrato. O que eu estou falando coloca contrato, mas não importa. O certo é qual é a regra geral disso. Tem que ter uma regra, já virou uma realidade. Não tem isso. É isso? Não tem. Lógico que não. Entendemos. Entendeu? É isso que eu estou falando. Então é fácil. Eu vou criar dessa maneira aqui. Agora, a minha empresa é incrível, né? Muita gente fala assim, mas tem espaço para ter um advogado focado só em gestões condominiais? Eu falei, devia quebrar em 10 capítulos, porque tem história para dar e contar, né? A gente está falando em dois temas. O que você considera assim, regras básicas de um condomínio que vamos dizer, que assim, da tua experiência são boas práticas, né? Para regras práticas que para andar vamos dizer assim, na linha. No sentido do síndico, da gestão do síndico? Da gestão do síndico. O que é a tua recomendação? Você que tem tanta experiência aí de conflitos e tem que mediar e tem que... Aliás, um abraço para a Ana Pretel. Muito bom. Muito boa a conversa com ela. Mas você encontra aí inúmeros pontos. O que você... Assim, quando o síndico é novo, chega para você e fala assim, o que você acha que eu tenho que olhar aqui e cuidar melhor do condomínio, tomar cuidado? O que você recomenda? Primeira coisa que eu oriento ele sempre... Quando ele tiver uma dúvida, quando ele tiver um problema, ele sempre analisar aqueles 3 S's que a gente falou, né? Segurança, salubridade e o sossego. Enquadrou aqui. Primeira coisa. Segundo, ele tem que ter uma boa comunicação, porque a comunicação, às vezes, com o condômino é que falha e aí acaba gerando o atrito. Então, se o síndico ele não faz uma... Né, já me conhece, a gente teve situações que ele trabalha num condomínio que a gente estava atuando juntos, que o síndico ele falhava na comunicação. Muito. Né? E aí gerava o quê? Conflito, gerava toda essa questão. Então, um dos principais pontos também é essa questão de ter uma boa comunicação. Dentro do que você está falando, é o simpático aí. Que isso aí tudo,
o problema... Simpático é o senhor pode tudo, né? Ele pode tudo e não é só isso. Ele não demanda, ele tenta... Ele acha que ele sabe tudo. Ele acha. Então, ele o sabe síndico, assim, eu sempre falo isso, e são todos meus amigos, os síndicos. Olha, vocês não sabem nada. tudo. Você fala assim pra ele já? Falo. Eles não sabem Não te nada. bateram ainda? Não, Ninguém te mas amassou? o síndico que mais me irrita é aquele que acha que sabe tudo. O Luiz sabe disso. Entendeu? Então ele tem quem consultar. Consulta administradora, consulta o jurídico, consulta o engenheiro, consulta o advogado. O advogado, né? Consulta o pessoal da portaria. Consulta. Conversa. Não, eu vou tomar. Então eles tomam Ele sai desses. prescrevendo as coisas. Sai. Entendeu? Ele é o especialista. Desculpa, mas não são. Então, e isso que você falou que eu ia complementar. Além da comunicação, eu particularmente, eu tenho que o síndico ele sempre deve ter ali uma boa administradora, bom jurídico e um bom engenheiro. Tá? Por quê? Administradora, eu já presenciei condomínio que é gestão própria e o pessoal se embananava. Ah, mas eram 2 pessoas para cuidar de acho que 384 unidades. Ah, eles estão administrando tudo, não tinha administrador, não tinha nada. Não tinha administradores, eles emitiam boleto, tinha um contador para fazer a contabilidade, mas quem emitia o boleto era lá na administração, atendimento, né, do morador, tudo. Então, ou seja, acabava atrapalhando a gestão. Então, boa administradora, bom jurídico, justamente por conta disso. Você vai ter uma questão legal, você vai ficar na dúvida, vou fazer uma coisa, vou liberar uma imagem. Depois acaba vindo o processo. Várias situações que a gente tem. Às vezes, por uma omissão do síndico, ou uma ação... Câmera em piscina, já viu isso? Já. O cara manda instalar câmera na piscina para ver as meninas. Assim, é um imbecil que faz isso. Câmera em banheiro. Câmera em banheiro, então, nossa. Na portaria também. Onde na portaria? Não. Para ver os porteiros? Isso é outra coisa Na complexa. verdade, até é meio discutível. É discutível, mas Discutível de porque novo, a gente já teve nós problema. Nós Mas vamos não entrar pode de novo. controlar, por exemplo, o porteiro vai pro banheiro e o cara... Não é o no cara sentido... toca um botão lá do tipo, faz 15 segundos você tá lá fazendo suas Não, necessidades. mas ele Isso Mas não, tem isso aí gente, é mas tem desumano. gente que exagera nessa Exagera desumanidade. nesse- Eu já acho portaria presencial tradicional uma desumanidade. Ainda tem gente que se gaba de colocar controles do tipo, se o porteiro vai no banheiro, eu acendo uma luz, eu toco uma buzina, eu falo, cara, Você tá sabe louco. Eu falei da câmera na portaria, porque a gente teve uma situação, inclusive tem uma situação atual, que falei ontem antes de ontem. Pra ver se o porteiro não tá dormindo, é isso? Não. De condômino conversar com o porteiro e ofender. Assédio moral. Assédio moral. E aí, pelo contrário, ao invés de o condômino assumir, né, e ficar quieto, não. Ele Ainda tá acusa querendo o porteiro. acusando o zelador, no caso, porque ele estava na portaria, quando que foi conversar denunciou. lá. Não é nem que denunciou, é porque a pessoa... vou citar, porque eu não estou citando o nome, mas assim, Claro. o vencimento da conta ela não conseguia identificar. Então, ou seja, ela recebeu uma conta, aí ela não conseguia identificar. Vê para mim qual é o vencimento. Ou seja, olha o nível que a gente chega de condômino que acha que assim, o porteiro, né, o controlador de acesso, Mas qual é o o zelador, nível ele é funcionário deles? Não, gente, não é Qual funcionário. é o nível de condômino? Eu vou Então, fazer a pra pergunta. isso que é bom vou fazer a a câmera. pergunta para você, o nível de condômino. Qual é o nível de condômino que você acha que tem do conhecimento do condômino? Conhecimento condômino, escuta essa. Do trabalho, qual é o trabalho do advogado, trabalho da administradora, trabalho de engenheiro, qual é o nível de conhecimento que eles têm sobre o trabalho dos terceiros que trabalham para ele. Você quer dizer assim, saber o que cada um faz? Cada um faz, entendeu? Qual é a responsabilidade dele. Olha, eu não Então, sei, sabe. mas você estava falando de desvio de função, cansei em um prédio que eu morava, porque eu chegava bem tarde, tipo 10 horas da noite, tinha uma pizza comigo. Saía tarde. Tinha uma pizza que o porteiro punha no chão do elevador e mandava entregar para a cobertura para o síndico. Porque o síndico tinha preguiça de descer. Sabe? É umas besteiras. Não, né? é por isso que eu falo. Então, às vezes, a câmera não é para controlar a jornada dele, mas Não. para evitar essas situações que hoje, por exemplo, essa condômina que eu falei em específico, ela está querendo processar não só o condomínio, como ao rapaz, por conta que ela alega que ele praticou injúria racial. Nossa.
E assim, né? Aí qual era o posicionamento do condomínio a respeito disso? É uma empresa terceirizada, só que, olha, meu amigo, Não primeiro tem que nada a queria ver. imagem, Tem né? imagem. Quero imagem. Imagem você não vai ter aqui. Tá? Então, Essa é uma orientação que a gente dá também. Eu também complicado. sigo o posicionamento do Júlio. Não, Não, divulga a não. imagem de jeito Não, nenhum. mas não é para divulgar, isso é Não. real. Mas eu E tô aí, falando assim, o que Não, é direito. entregar só pro síndico. É. Exatamente. Nem- Separar ali. O síndico, deixar- a imagem é dele, sem dúvida nenhuma, ele é responsável do condomínio. Então, mas o grande problema que existe em imagem, se a gente falar um pouco de imagem, é qual é o direito de imagem que o condomínio tem acesso. Por exemplo, se você tem acesso, ele tem um controle de acesso que vai para o apartamento dele, ele não tem direito a ter esse controle de quem vai para o apartamento dele, é outra coisa. Não, ele tem, né? É. Então, empresas boas, você tem lá o timeline e você sabe quem chegou, você clica, você vê a foto dos caras entrando, o cadastro e tudo mais. Mas tem um monte de porcaria aí, né, que já não registra, não faz direito, o síndico também... Porque às vezes, por exemplo, o apartamento do cara é assaltado. Sabe? O assaltado, que liberaram a entrada para ir no apartamento dele. Por exemplo, do apartamento que é ali no 301. Aí entra o corretor de imóvel, sendo que o cara sabia que o cara não estava morando e liberaram. Então, assim, eu quero ver essa imagem de quem entrou no apartamento. Ele não tem direito? Ele tem. Então, mas na verdade, Jaime, Só que é por exemplo, judicial, situação, lógico. Não, numa situação dessa, ele já vai direto para indenização. Como é que um condomínio permite uma entrada, né, sem autorização, porque em tese Sim, pelo que mas você falou, sim. no caso que eu citei lá, que o outro que eu falei para você, entendeu? E o cara é dono do apartamento, o que entra, que sai do apartamento dele, é igual se tem uma câmera, por exemplo, que tem Então. numa casa na rua, e você querer saber. Vamos entrar numa outra... No oceano, nós vamos ter. Não, na questão seguinte, você falou do dono do apartamento. Só que na unidade dele ele tem acesso. Da área, da portaria até a unidade dele. É área o quê? Comum. Então, Sim, Mas só que controla a o entrada. visitante do teu apartamento Eu não posso? foi dado acesso a ele, sei lá, um parente. Ele subiu e aí ele entrou na tua unidade e foi. Daí, como entrou no se o elevador não tem aquele controle de em qual andar pode parar, o cara pode ir lá, roubar um bico de mangueira, que hoje é caro. Então tem muito caso assim. Tem. Agora, a vigilância eletrônica, os sistemas de controle, eles mostram muita coisa. Mas eles não são adivinhos, porque se a pessoa teve acesso ao condomínio, um condômino autorizou. E o condômino que autorizou tem a corresponsabilidade do que aconteceu. Sim. Não vai cobrar isso do porteiro ou da portaria remota, né? Teve uma situação que teve até uma indenização. Não sei se vocês viram a pessoa adentrou o condomínio porque uma moradora, tal, ela saiu e deixou a porta aberta. E aí praticou. Era portaria presencial ou não? Eu acho que era portaria presencial. Então, esse é Porque um não ponto. tem. Quando eu falo que a portaria remota é muito melhor, ela muda a cultura do condomínio também. Aí não estou legislando em causa própria, mas estou te explicando uma coisa. A pessoa, quando ela tem um porteiro presencial, ela dá conta que ela deixa a porta aberta porque ela tem um escravo lá que tem que sair da guarita e fechar. Só que a hora que ele sai da guarita e fechar, ele pode ser assaltado. Pode. Por isso que porteiros presenciais não devem buscar Isso. as entregas. Quem tem que buscar as entregas nos horários comerciais é o funcionário do condomínio, enquanto que o porteiro está olhando o controle de acesso. O que acontece? O cara chega com uma entrega às 11 da noite, o porteiro está ele e Deus lá, ele fala, vou levar uma bronca, ele sai. A hora que ele sai, acabou. Exatamente. Vulnerabilidade que Total. ele acaba provocando por conta Porque do o modelo, infelizmente, é muito incompleto, né? E tem muita coisa nesse universo condominial. Tem bastante. Vamos falar um pouco de assembleia. Assembleia sempre é bom falar. Vamos lá. Ah, super agradável, É tranquilo. super agradável. É uma coisa que não acontece As nenhum tipo de pessoas são problema. ordeiras, Nenhum. leem a pauta antes, estudam, chegam, seguem pronto, seguem o rito. Né? Tranquilos. Vamos falar, Não de polemizam. voto em assembleia? Vamos. Então, Voto em assembleia. tem um cara que é assim, inquilino. Uhum. Tem direito de voto Não. Taxativo. Não. só com procuração. Só com procuração, exatamente.
ele não tem a propriedade do imóvel. Ele não é o condômino. Se a gente tem aí alguns entendimentos, o condômino ele vai abranger o Mas inquilino pode e participar tal. da Assembleia? Ele até pode. Por que ele Mas pode? ele pode convencer todo mundo, falar, lá em casa, no outro prédio que eu morava, ele Vamos tem lá. palco, ele Então, vai vamos ter lá. direito a falar? Então, vamos lá. Ele tem a questão da procuração Tem? para ele ter voto, certo? Então, se ele tiver uma procuração do proprietário, porque o proprietário cedeu o direito de uso ali de posse para ele. Só que ele não tem a propriedade. Então, ele não vai votar em assembleia. Se ele tiver a procuração, ok. Questão que você falou, ele pode participar da assembleia, Em que nível, né? tá? Esse Eu vou ser um pouco nível é legal você polêmico perguntar. aqui, eu vou ser um pouco polêmico, porque assim, eu entendo que em partes ele pode participar. Ele pode ser presidente da Assembleia? Presidente da mesa? Da mesa? Da mesa não. Da mesa não. Peraí, deixa eu. Vamos concluir. Ô, Jaime, Aqui nós cadê estamos o cercando. O papelzinho. papelzinho, peraí. Deixa ele falar. A questão é, por que eu acho que ele pode participar em partes? Se a gente for analisar pela lei de locação, o inquilino ele é responsável pela cota ordinária. As taxas extras e tal é do proprietário. Então, se ele tem essa obrigação, né, perante o condomínio, ele que é responsável por essas cotas, por mais que a gente saiba que na prática acaba não sendo isso que ocorre, porque já vem ou em um pacote ou é estabelecido, enfim. Mas eu entendo que se chegar um inquilino e falar assim, eu quero participar, eu não vou barrar, tá? Mas ele está inadimplente. É outra questão. Que aí a gente entra naquela questão da inadimplência. Isso nem participar, normalmente a gente tem aí outra polêmica. É uma outra polêmica, que né? aí entra na questão se o inadimplente pode participar ou não. Mas do inquilino, então assim, se ele chegar e pedir para participar, se a gente estiver assessorando esse condomínio, eu permito. A participação. A participação. Se ele tiver com não. procuração, Com procuração, ele vai tem- estar anotado e ele vai ter o direito a voto. mas tem algum tipo de restrição? Restrição em alguns atos dele, mesmo com procuração ou não? Depende da procuração. Porque se a procuração, quem vai outorgar essa procuração é o proprietário. Se o proprietário decidir que ele pode até assinar documento, fazer qualquer coisa, é o proprietário. A gente não pode interferir nisso. Agora, e aí no caso de presidir a Assembleia? Presidir a Assembleia. Presidir, normalmente as convenções elas estipulam lá que tenha que ser um condômino. E não fala em procuração, né? Não fala em procuração, ela fala em condômino, tanto é que às vezes tem convenção que fala do secretário. Ou ele vai ser eleito pelo presidente, que tem que ser um condômino também, ou não. Né? Ele não vai estar vinculado. Pode ser eleito novamente também. Tá? Mas então não. É interessante. Muita gente fala que inquilino, né, e algumas linhas aí, né, que o inquilino teoricamente não precisaria de procuração. Já ouviu falar, já viu essa linha aí, né? Se a gente for adotar essa linha da cota ordinária, eu iria por esse viés. Mas é assim, eu entendo que não, e você? Que mesmo sem procuração? Sem procuração. Não, eu também concordo. Eu o meu entendimento é que, como eu falei, se ele tem procuração, ele pode votar. Se ele não tem, ele não tem direito a voto. Pode participar? Pode. Bom, tá. Vamos entrar então de Assembleia e vamos pular, né? Porque se Assembleia é um assunto também que só a Assembleia rende dá um podcast um podcast inteiro. Mas vou falar também, outro que dá um podcast inteiro, é uma convenção de condomínio. Como é que faz hoje para alterar uma convenção de condomínio? Alteração de convenção. Porque primeiro se pode, não pode, claro. E até onde pode? Até onde pode. A alteração de convenção do condomínio ela é permitida. Né? Existe ali a permissão para fazer essa alteração, desde que seja alterado com 2/3 dos condôminos. Porque se a gente for analisar o que é a convenção num condomínio, ela é a lei dentro do condomínio. O condomínio foi formado e aprovado. A implantação veio, desde lá teve a convenção e aí vem com ela. Normalmente, assim como a legislação, ela também é defasada. A gente tem convenção que está falando em
em valores de cruzeiros, cruzados, etc. E aí, logicamente, né, precisa atualizar algumas questões também, porque... Mas foi obrigado a mudar ela em 2002, muita gente até acabou não fazendo, né? Foi obrigatório. Né? Não, você fala da questão de monetária e tal. Não, não. A própria convenção e o regulamento interno em 2002 parece que era obrigado a você a fazer a adequação. Não teve essa alteração assim, não. Porque a gente tem... Eu peguei convenção que era de 89. Entendeu? E não foi alterada. Ela teve alteração ali. Foram decisões em assembleia que foram tomadas, que não confrontavam com a convenção, e aí foi... Que eu já vi juiz quando chegar nesse tipo de coisa, como não foi feita alteração determinado, como teve algumas alterações de lei, acabou que ele aplicou o Código Civil, né? Então... Sim, porque na verdade se você tem a convenção, ela não pode ir contra, né, Código Civil e etc. Outras leis que são... na hierarquia das leis, nós temos, dentro do condomínio, a gente tem a Constituição Federal, temos as leis federais, complementares, etc. E a gente tem também a Lei de 64, né, que é uma das leis ali que estão no meio. Essa lei ela não foi revogada, ela foi derrogada. Existe uma diferença aí. Partes dela ainda continuam ativas. E aí veio o Código Civil também, então, que também é uma outra lei. Então, a convenção ela não pode ir contra. Sendo nesse sentido, quando ela vai contra alguma disposição em lei, como teve alteração, tem que se seguir a lei. Muita gente confunde convenção com regulamento interno. Qual que é a diferença de um e de outro? A convenção ela vai estipular as formas de assembleia, rateio, eleição. O regulamento ele é para regular, né, a convivência dos condôminos dentro deste condomínio. Então ela vai estipular horários, enfim, diversas situações para regulamentar, inclusive até às vezes as penalidades também. Entendi. Voltando para inquilino, que é muito legal falar disso. Né? É possível cobrar taxa de condomínio em atraso do inquilino? Sim, é possível. Mas se ele não pagar, o proprietário paga. É aí que entra, como a gente estava falando um pouco antes, né, a respeito de cobrança. Nós fazemos as cobranças dos condomínios e nós temos bastante êxito nas cobranças porque nós temos uma estratégia de cobrança onde a gente pega desde o inquilino. Primeiro a gente tenta um contato com quem está, né, passam para nós o contato e normalmente vem um inquilino, por exemplo, que está lá cadastrado. Então nós tratamos com ele. Se eventualmente esse inquilino, que ele pode ser cobrado, ele pode ser, enfim, ele pode firmar acordo da unidade. Se ele não pagar, a gente vai para o proprietário. Então ele pode ser cobrado sim. Tá. O proprietário vai ter que dar uma autorização para que isso aconteça ou não precisa? Não precisa. Não, porque o inquilino ele já está, né, com um contrato de locação e a gente já tem também a questão ele está na posse do imóvel. Pô, tu tem muita coisa para conversar, cara. Mas eu vou fechar com uma pergunta de ouro aqui que eu tenho dúvida nisso. Como fazer para destituir conselheiro? Que é o que mais alguns que enchem o saco quando eu Destituir o conselheiro. Não existe. Essa pergunta deve ser feita pelos síndicos profissionais, que às vezes o condomínio elege o síndico profissional e coloca um time mala de conselheiros que fazem a vida do síndico profissional um inferno. Se eu te falar que eu já vi conselheiro nomeado como presidente. Conselheiro presidente. Mas existe, você está... Nossa. Não, mas não temos a previsão. Não tem. Certo? Mas, e às vezes em convenção tem. E esse conselheiro presidente assinando contratos do condomínio. Então aí é polêmico. Então assim, a gente tem essa questão do conselheiro. Na legislação nós não temos uma destituição de conselho ou subsíndico. Nós temos a do síndico. O conselho, na verdade, existe uma possibilidade de você atuar ali para tentar, né, essa destituição, vamos dizer assim, chamar de destituição dele, quando ele comete alguma irregularidade. Se ele não está cumprindo. O próprio síndico pode tirar ele para fora, na sua opinião, ou tem que se levar para a Assembleia? Levar para a Assembleia. Porque é um cargo eletivo, né? É um cargo eletivo, a mesma condição do síndico. E também a gente tem a questão, se o síndico ele tem que ser destituído por conta do cargo eletivo, etc.,
ele também teria que Então, passar por esse crivo também isso é da uma Assembleia. lacuna, de novo, na lei. É isso que eu falo. Assim, quando a Exatamente. gente fala em lei, ela não é assim, não prevê Exato. tudo que dentro do condomínio que pode acontecer dentro do condomínio. Para mim é muito superficial, entendeu? Mas e tem estratégias para tirar, por exemplo, voltando ao ponto do conselheiro, também tem estratégias. Tem estratégias. Porque tem conselheiro que não ajuda em absolutamente nada. Só faz a vida do síndico um inferno. Exatamente. É o senhor negativo. Vamos fazer isso. Não, isso não pode. Isso aqui não, isso aqui eu não vou nunca aprovar. Mas ele ser Eu vou te oposição não é falar. problema. O problema dele é ser omisso, por exemplo, entendeu? Ele Então, não Eu não participar. sei. Não. Eu acho, desculpe falar, É. mas assim, o síndico, ele tem que ser o protagonista do condomínio. Ele não tem que fazer o que ele quer. Mas um bom síndico tem uma lógica, um Autonomia. raciocínio. E essa lógica geralmente passa por modernidade. Você pega aquele tiozinho conselheiro que acha que está ali para vigiar o síndico, mas não apoiar a sindicatura. Nós conhecemos, né? Então, mas e aí? Tem que tirar, não tem que tirar? Sim. Então, E aí como eu que falei, tira? até uma Não situação vai que me eu... falar, contrata a empresa de Não, novo. não. Até depois, se você quiser, no final eu dou a dica do peladão. Tá bom. Tá bom. Ele está vamos lá. preocupado, tem um peladão lá. Ele agora. tá preocupado. Eu não, cara. O que acontece? A gente tem... Eu já fui conselheiro de um condomínio. Normalmente, também, em convenções é estipulado o que é a função do conselho. O conselho tem que fazer o quê? Então, ele vai lá fiscalizar o síndico. Ele tem lá umas atribuições e você vai ter uma delas que era, por exemplo, vou colocar um exemplo, parecer. O síndico vai prestar as contas, ele tem que emitir o conselheiro tem que emitir um parecer sobre as contas do Se estão síndico. controladas ou não. Ele é o fiscal. Ele Esse é é o o grande, fiscal. o grande problema Então, que mas- tem. Independente, e outra, no Código Civil, aí o Luiz vai falar, não existe a previsibilidade se é fiscal ou consultivo. Entendeu? Hã? Existia na lei de 64 o 64. consultivo. É, E aí ele se tornou meio que o fiscal agora pelas funções. entendeu? Tá. Então, Mas, assim, continuando. vamos lá. Então, o que acontece? Nesse condomínio que eu era conselheiro, eram 3, né? Eu um deles, mais 2. Eu era o único que emitia o parecer. Mas parecer não é parecer assinar as pastas de prestação de contas. Eu fazia um relatório, pegava todas as pastas, anotava nota, qual que era o número da página, lançamento, etc. E colocava numa planilha e depois emitia o parecer também escrito. Olha, acontece isso, não foi identificado nota fiscal, não foi identificado isso e aquilo. O único que apresentava. Se a gente for levar o pé da letra, eu posso destituir um conselheiro porque ele não está apresentando? Teoricamente, sim. Teoricamente, sim. Por quê? Porque ele não está cumprindo com E a na função lei, dele. Luiz, na lei ele é uma Eu não vou testemunha. ter em lei a destituição dele. Quando numa, Mas eu posso mas- pedir a substituição. quando uma, Cara, uma pode ir irregularidade. embora, mas- Ó, pra você ver, quando uma irregularidade em condomínio. Olha só, presta atenção nisso. Uma irregularidade em condomínio, só quem responde é o síndico. O conselho não é uma testemunha ocular? Entre aspas, porque nem sempre é só Entendeu? o síndico. O conselho também pode ser responsabilizado, justamente por conta disso. Então, mas se houve uma irregularidade, se ele não verificou o livro, então ele já é. Ele sempre deveria mas ser. voltando ao assunto, Sim, o síndico não consegue gerir. Ele traz proposta, o cara veta. Ele traz especialistas, o cara fala caro demais. Pega você na portaria, quer transformar o síndico num simpático. O síndico tem duas opções. Se ele é um síndico profissional, ele fala, cara, esse condomínio não é para mim, tchau. Se ele é um síndico morador, ele fala, se eu sair daqui, vou desvalorizar meu condomínio, esse bando de louco vai assumir. Então vou ficar aqui mesmo. Mas eu não vou gerenciar com esses caras. Como é que ele faz? então, mas aí nem sempre ele vai precisar da aprovação do conselho. Não, o conselho já diz o nome. Entendeu? O nome. Então, Ele vai ele por- pode eu vou instituir colocar, o ó. conselho inteiro e não, colocar não, outro. ele pode não escutar. Vamos colocar uma O situação que é cara tá até lá, uma mas dúvida. conselho. Jane. Conselho. Não é? Colocar uma... Oi? Ele tá lá, ele é conselho. Conselho. Eu posso acatar Sim. ou não. Tem uma situação que muitas vezes ocorre, até esses dias eu estive A numa maioria sim assembleia, faz isso. Entendi. eu estive numa assembleia onde eles questionaram os moradores, mas trocar administradora, precisa ter decisão em assembleia? Em princípio, não. Depende. Se Em tiver na princípio, convenção. não. Depende Se a por quê? convenção tiver... Se a convenção, mas vamos na convenção mas é não raríssimo estipula. já a convenção dizer que o síndico não pode trocar um prestador de serviço.
Exatamente. Então, o que acontece? Eu preciso ter aprovação? Ele não pode Então, trocar um módulo de operantes por outro. Do tipo, ó, eu não tenho mais administrador e agora quem vai administrar sou eu na minha contabilidade caseira aqui. Isso ele não pode fazer, porque ele está mudando a forma de fazer. Pior que eu acho que pode. Pode? A primeira troca eu entendo que não. Primeira troca, quando você vai substituir o sistema, então eu estou na gestão própria e vou mudar para uma administradora. Então aí sim eu entendo que é melhor passar para você evitar. É que as convenções, 99,9% delas, diz o seguinte, que ele pode, mediante aprovação de assembleia, delegar para uma administradora parte do que ele realiza, ou total. E o contrário. Então, só que ele tem o poder, é um sistema, ele não quer delegar. Porque é o seguinte, em um condomínio, todo o trabalho que deveria ter emissão de boleto, tudo, é responsabilidade do síndico. Pronto, acabou. É a responsabilidade dele. Até você ter uma base, até de ficar todo o serviço envolvido, quem deveria fazer é o síndico. Aí, o que ele faz? Não, eu vou ter uma portaria, eu vou ter para poder. É humanamente impossível ele fazer isso. Então ele delega. Então, se ele quiser, por exemplo, não, quem vai fazer a administração, emitir boleto e verificar que inadimplência, sou eu vou fazer os pagamentos. Ele pode? É isso aí. Tá. Jaime, a gente está bem estourado de tempo. Bem estourado de tempo. Então, assim, uma última passou rápido. E o Jaime quer fazer mais uma pergunta. Só mais uma pergunta. Você ainda quer saber a estratégia para tirar o pagamento. Olha só, dentro dessa linha de... Mas essa vai ser dos bastidores. Não, a gente pode. Se você quiser, eu falo. Tá. De conselho, não existe nada que proíba fazer por dentro do que você está falando. Olha, porque é o seguinte... Quando você falou em conselho que não ajuda tudo, é porque quando existe a maioria das eleições, o conselheiro é pego na hora lá. Na hora ou depois. Para evitar que ele fique frustrado, o cara que perdeu é chamado para exatamente. Exatamente. Então isso por é a isso. maior burrada, eu acho. Então por isso. Você traz a oposição para dentro, que acalmar os ânimos e só piora. Você tem um carniça na sua gestão, né? Existe uma proibição para chapa? Que daí ele pode pegar os caras que convergem com ele no mesmo pensamento e evita o que você está falando. Mas isso aqui é gestão. Você tem que trazer gente, todo mundo é moderno, beleza, vamos fazer uma gestão moderna. Agora você traz um maluco, um retrógrado, não sei o quê. Ninguém se entende, fica aquela torre de Babel, não vai para frente. Mas só por causa do tempo, então, me responde aquela primeira pergunta, que qual é a dica de estratégia? Ele ficou pensando 2 horas aí para responder. É que ele eu falei, não, ele vai ficar sem dormir hoje, né, Júlio? Mas não existe proibição para chapa, só assim ou não? Não tem. O que eu vejo é o seguinte, eu, se fosse tomar uma decisão, já pelo que eu entendi, eu iria pelo rigor e iria pelo lado do condomínio antissocial. Isso. Porque um cara peladão lá não é um cara social, não quer colaborar. Agora, não sei se consigo. Precisava consultar o Túlio lá que estava... Mas continua. No antissocial, não. Você não conseguiria vai expulsar ele por conta disso, não. Não. Aí, vamos lá. A questão é a seguinte. Ele estava querendo socializar no dele, tá certo. Aí entendi. É que você está preocupado porque você está olhando para ele e tal. Não, pai de família. Vamos lá. Se você tem essa situação... Pode ser mulher também pelado, não é homem, mulher. Então, mulher não ia dar problema. Não, ia dar problema também. A questão é assim... Eu tenho uma situação dessa que está ocorrendo no condomínio. Eu falei para vocês até que a gente teve essa situação. Certo. O que a gente orientou na época o condomínio? Até eu já me conheço o condomínio. Lá de Mogi. Não fala mais o nome. Não, claro, mas é que fica no suspense isso daí. Quando chegou essa demanda, foi aí que a gente foi buscar. Não, o que a gente pode fazer? Qual é a informação que você tem? A pessoa só fica, ela não sai na varanda, ela só fica dentro da unidade. E realmente, aí a pessoa estava olhando e se incomodou. É o que eu também concordo com você. Então a gente orientou o seguinte: bom, primeira coisa, a gente vai ter os 3 pilares lá: saúde, o sossego e a segurança. A gente costuma falar no direito, uma ginástica jurídica, eu enquadrei no sossego, que aí até foi falado aqui. Certo. Perturbação ao sossego alheio. Por quê? Isso está na lei? Não vai estar. É como eu falei, a gente não vai ter especificamente, olha, eu vou usar aqui, isso aqui é perturbação. Não pode. Então, com base nisso, nessa ginástica, a gente fez o quê? A notificação para a unidade
e dando o prazo, não multa, tá? Mas Para se advertência. adequar. Uma advertência para ele ficar ciente que, olha, a sua situação que você está realizando, ela se enquadra numa perturbação ao sossego e dando prazo para recorrer. A pessoa não recorreu e ela também parou. Segundo o que consta. bom. Segundo o que consta da moradora que reclamou lá e Muito tal, bom. A pessoa parou o que assunto. Estava Então provocando, morreu mas o quando assunto. teve a reação, se adequou. Ótimo. Entendeu? É aquela questão. tive 2 casos, Se eu um não foi assim, tenho outro na lei, o que eu posso fazer? Estratégias. Então eu vou pegar e vou falar assim, síndico, vamos fazer o seguinte, a gente vai tentar, como eu falei, uma ginástica, enquadrar em alguma coisa para poder justificar por que eu tô. E manda uma advertência verbal inicial, uma ligação e vai crescendo. Conversa, mano, olha, tá Tá. incomodando. Tem criança, Você família. entendeu? Tá, Ó, tem quando- Coloca se uma, você cair- uma- Aí tudo Coloca Se bem. você cair em cortina. juízo, dificilmente o juiz vai a favor desse cara. Posso garantir para você. Beleza. Tá? Porque aí entra na questão moral. O nosso amigo aqui simpático já me deu uma dica. Ele falou que ele tem uns amigos fortões que iam lá e iam dar um corretivo no rapaz. Aí Você brinca, tem muita gente que pensa que é simples assim. Não tem. Chega lá, enquadra o cara, espera o cara descer e fala, escuta, Tem. A gente. se acontecer de novo, Tem. vai ser mas 2 isso trabalhos. tem. O cara pergunta assim, seu carro é blindado? O cara fala, sou, e a sua vida? Aí fala, não, então tá bom. Depois que mataram o Celso Daniel num carro blindado, tudo é possível. Tudo é possível. Vamos lá? Bom, é isso aí. O tempo, infelizmente. Nossa, Muito caraca. obrigado, Luiz Gustavo. Eu que E agradeço. parabéns novamente pelo evento lá. Top, adorei o evento lá em Mogi das Cruzes. Foi muito bom. Eu agradeço a participação, aí o convite, né, para participar. Acompanhava já há bastante tempo aí vocês. E aí uma honra estar aqui presente na presença do Jaime, do Júlio. Perfeito. E E vamos do nos ver evento também. mais. Com certeza você vai me ver muito mais agora que a nossa unidade lá de Mogi está bombando. Maravilha. Um Com grande certeza, abraço vamos para os sim. meus sócios lá. Aí sim. Bom, obrigado pela presença. Pessoal, tinha 26 perguntas, eu consegui fazer quantas? 5 ou 6? Não, você fez umas 15. Fez. Passou da metade. Já Passou da metade, Esticou hoje. mas tinha muito mais assunto polêmico. Então é que eu falo sempre, Júlio, quando a gente vem tratar de assuntos jurídicos, Tempo voa. e tem muita coisa. E as ideias são completamente diferentes, assim, os pontos de vista de vários profissionais, e por isso que o direito é muito bacana, é muito bonito, né? Obrigado, então, pela presença. Obrigado, Júlio. É um prazer. Entendeu? Agradeço. Espero que melhore logo, Não, tá tudo certo. tá? E, Luiz, obrigado Eu novamente. que agradeço. Obrigado lá pelo evento, que ó. foi muito, muito bacana. Maravilha. Eu que E, agradeço. pessoal, o canal tá indo muito bem e eu espero que vocês, quem não fez inscrição no canal, Dá que um faça a like. inscrição, dê um like bonito, um like lá pra gente. Comente que isso Sugestões. ajuda a divulgar e fazer com que o logaritmo do YouTube leve isso para mais gente. Um abraço a todos e até a próxima. Até mais.